Olá pessoal, hoje a gente vai ver um exemplo de modelagem cinemática direta de manipulador. E para esse exemplo a gente escolheu o robô tipo Scara, com 4 graus de liberdade. Então vem aqui comigo no computador. Bom pessoal, então a primeira coisa seria definir, qual o robô que vai ser modelado. Nesse caso aqui, a gente escolheu então esse modelo Cobra S800, que é um robô Scara, com 4 graus de liberdade. E esse é um robô muito utilizado, para manipulação, principalmente para montagem de placas eletrônicas, especialmente no Japão, que é onde foi criado essa configuração de manipulador. Inicialmente, a gente recomenda, que se busque o máximo de informações, sobre o robô, as características principais do robô. Você pode pesquisar então folhas de dados como essa que está sendo mostrada aqui ao lado. Também em desenhos de CAD e em imagens e vídeos que desse uma ideia melhor, do funcionamento ou da utilização desse manipulador. O simulador Robô DK, que é um simulador de propósito geral que tem vários robôs aí comerciais, que podem ser testados com o auxílio desse simulador. Aqui já é um simulador, o Robô Analyzer, mais direcionado para essa parte teórica, da modelagem. Então a gente vê que ele já apresenta o diagrama de arames do robô, frames, os sistemas de coordenadas. Ele tem também a tabela de Denavit-Rattenberger e também a matriz de transformação homogênea. Aqui está sendo mostrado os símbolos utilizados, para poder fazer a representação de cada junta, quer seja a junta rotacional. Sempre na representação 3D a gente tem que definir uma perspectiva, que vai ser adotada. Se a junta for prismática, e essa outra forma de baixo aqui em 3D. Então, primeiro a gente tem que desenhar esse diagrama de arames. Para aquele robô lá, o diagrama de arames ficou assim. Vou fazer um esboço aqui, só para relembrar. Então a gente tem aqui os dois primeiros graus de liberdade, que são rotacionais. A junta 3, ela é prismática. A perspectiva que a gente está adotando aqui, seria essa. Então, completando aqui, o desenho da junta prismática. A junta 4, que é rotacional. E a extremidade do robô. Então a gente deve identificar aqui as juntas, Então são esses 3 eixos verticais. E indicar as dimensões a nossa junta prismática, variável D3, as outras variáveis que a gente teria, marcar o sentido positivo para θ1, para o θ2 e para o nosso θ4.
vai ser seguir, né, essas etapas aqui, né, identificar os eixos das juntas, para a gente poder fazer a atribuição dos frames. Né? Então esse aqui seria o Z0 da junta 1, o Z1 pertence então ao eixo da junta 2, o Z2, o Z3 pertencem aos eixos, né, da junta 3 e da junta 4 respectivamente. Então agora a gente tem que repetir os passos 2, 3 e 4 para i igual a 1 até n-1. Então para o segundo frame, né, até o penúltimo. Primeiro a gente tem que posicionar a origem do frame considerado, né, a gente está considerando o frame 1. Então ele vai estar na interseção da perpendicular comum, Z0, Z1. Z1 é na direção da perpendicular comum, a escolha seria nessa direção, meu x1. Agora para i igual a 2, que é o frame referente aqui à junta 3, né? Então a gente vai ter que a origem, eu passo 2 lá, né? A origem vai ser na interseção da perpendicular comum, é a mesma, né? Com o eixo da junta 3. E a direção dele aqui, né? É positivo, definido por D3, vai ser para baixo aqui. O x na direção da perpendicular comum, por conta de x1, a gente escolhe x2 nessa mesma direção, assim fica mais simples. Né? E o y, fechando o sistema destrógeno, vai ser saindo do plano da tela. Passando agora, né, para a origem do frame 3, deve ser posicionado então no final de L4, porque a gente desenha o diagrama de arames com o robô em home. Então, com todas as variáveis articulares iguais a 0. O x, como Z2 e Z3 são coincidentes, eu poderia escolher, e a melhor escolha é do jeito que fique mais simples. Então, vou repetir, né, a direção de x2. E o y3 fechando o sistema destrógeno. Então repetiu, né, o frame 3, repetiu o frame 2. Agora o último frame, né, então é o frame que vai ficar na extremidade do robô. Eu repito então, né, não tenho garra, não tenho ferramenta, aqui já é a regra 5, né, o x4 e y4. Por último, né, a regra 6, que é a definição do frame 0, né. Então eu tenho que a origem do frame 0 tem que ficar em cima do eixo Z0. E aí a escolha, para que fique mais simples, né, não seria, por exemplo, escolher aqui embaixo. Teria uma translação aqui, né, em L1. A escolha mais simples, portanto, é a origem do frame 0, essa posição. E aí o θ1 define a direção de Z0. O x eu posso escolher, eu escolho a mesma direção de x1 para o sistema ficar mais simples. E o y, sistema destrógeno. Então aqui a gente tem que do frame 0 para o frame 1 a gente só tem uma translação em L2, mesma orientação. Do frame 1 para o frame 2, a gente tem uma rotação em y, de 180 graus, e uma rotação em z, de 180 graus também, ok? Do frame 2 para o frame 3, a gente tem uma translação de L4 mais o D3. E do frame 3 para o frame 4, eu só tenho uma translação de L5. Então, com isso, a gente fechou, né, a atribuição de frames, e agora a gente passa para a obtenção da tabela de Denavit-Rattenberger. Então, aqui a gente tem o diagrama de arames, e aqui aquela atribuição, né, dos sistemas de coordenadas. Continuando, né, depois que foi feita a atribuição dos frames, a gente vai obter a tabela de Denavit-Rattenberger. Ângulo da junta, ela é dado pela rotação, né, em torno de zi-1, de xi-1 até xi. Então, se a gente voltar aqui, ó, a rotação em x0, a gente está considerando igual a 1, né? Então a gente está indo aqui, rotação em z0, de x0 até x1. Em home ele vale 0, mas se eu tiver θ1 variando, né,
a gente vai ter que esse frame vai mover, vai rotacionar, e aí a gente vai ter θ1, variável, né? Então aqui a gente vai ter θ1, esse asterisco aqui, significando que aqui, em cada linha da tabela de Dynavit-Rattenberger, eu só tenho um desses 4 parâmetros variável. Se a junta for rotacional, a variável vai ser o ângulo da junta. Se a junta for prismática, igual é aqui a junta 3, né? Aí o meu parâmetro variável vai ser o deslocamento. Então aqui a gente vai ter um D3 variável. A gente vai ter agora o deslocamento da junta, que vai ser a translação em Z0 de x0 até x1. Eu não tenho essa translação, né? Então esse parâmetro fica 0. Então está correto. Agora a gente tem que medir a translação em x1 de Z0 até Z1, que vai me dar o L2. Então, o comprimento A1 vai ser L2. Aqui, então, a gente está vendo que essa linha, né, da tabela de Dynavit-Rattenberger, ela foi a transformação, né, do frame 0 até o frame 1, ou seja, I-1 para I. Da mesma forma, né, para a segunda linha, eu vou ter a transformação de I-1, que é 1, para 2, né? Vai me dar essa segunda linha e assim por diante. Bom, terminando a primeira linha, a gente tem a torção do link, né, que é a rotação em x1 de Z0 para Z1. A gente vê que não tem essa torção, né? Então, esse quarto parâmetro vai ser 0. Então, aqui, 0 graus. E aí, com esses 4 parâmetros aqui, né? Aplicando a fórmula da matriz de transformação homogênea, a gente vai chegar na matriz de transformação homogênea A1. Okay? Fazendo esse mesmo raciocínio, né, para as outras transformações, a gente constrói, né, o restante da tabela de Dynavit-Rattenberger dada aí. Okay? Então, para isso, a gente tem que seguir essas regras aqui. Ó. A fórmula, né, da matriz AI, então ela vai ser essa combinação, né, de rotação e translação em Z, e depois uma translação e rotação em X. Aqui mostrando, ó, vai ser uma matriz AI', que é a rotação e a translação em ZI-1, multiplicado pela matriz de transformação homogênea AI duas linhas, que agora vai ser uma translação seguida de uma rotação em XI. Então agora o passo 4 da modelagem, né? A gente vai obter, então aplicando aquela formulação que a gente acabou de ver, né? Que são as convenções, né, de Dynavit-Rattenberger, a gente vai chegar então que o A1 vai ser essa matriz, onde a gente tem uma rotação aqui em Z e mais uma translação de L2, aí no plano horizontal XY. Então se a gente voltar lá na atribuição de frames, vai acontecer então essa translação, que se eu tiver o θ1 diferente de 0, o robô já vai ter rotacionado um pouco aqui, né? A posição da origem do frame 1 já vai estar aqui com uma componente em x0 e uma componente em y0, ok? Não vou ter variação em z, o z é 0, como mostra aqui, né? O deslocamento em z, né, para A1 é 0. E a gente vai ter essa rotação, uma rotação em torno do eixo Z0 do ângulo θ1. O A2 está sendo mostrado aqui. Então a gente, de novo, tem uma rotação θ2 em torno de Z1 e mais uma translação, né, de L3 do frame 1 para o frame 2, a gente teve essa translação aqui de L3 e uma rotação em torno de Z1, né, ao variar aqui o valor de θ2. Bom, continuando, né, essa matriz aqui de baixo, ela é o produto, né, de A1, A2, resulta nessa matriz, e o A3 é dado por essa daqui, nessa matriz A3. Eu não tenho rotação, então a submatriz de rotação ela é matriz identidade, significando que eu não tenho rotação. E a minha translação ela vai ser somente no eixo Z, e vai ser o L4
mais o meu D3 variável, ok? Continuando então, aqui a gente tem a composição, né, do A1 com o A2, que eu já tinha aqui em cima, e agora com o A3 me resulta nessa matriz aqui. E agora então eu tenho que fazer a composição com a minha matriz A4. Ela vai ser a rotação em Z3 de θ4, então está representado aqui, e mais uma translação, né, em Z4, distância L5. Então o passo 5, né, que é do resultado da multiplicação de A1, A2 e A3 com A4, vai dar essa matriz aqui, que é o modelo cinemático direto total do robô Scara. Essa composição a gente tem aqui, por exemplo, que ela vai ser uma rotação em Z, cujo ângulo de rotação ele vai ser θ1 mais θ2 menos θ4. E a translação vai ser dada então por esse vetor, né, da última coluna. Então, obtido esse resultado, né, agora é importante a gente verificar se ele faz sentido, né, por meio de uma simulação, que é a validação computacional, ou por meio de análise dimensional. Vamos primeiro aqui fazer então uma análise dimensional bem simples, né, bem rápida. Então, primeiro, né, eu tenho aqui que a minha orientação final do frame 4 em relação ao frame 0 vai ser dado pela soma de θ1 com θ2 menos θ4, porque θ4 ele vai fazer meu frame girar no sentido negativo, então é menos θ4. E tem também a inversão, meu Z4 ele vai ser o inverso, né, de Z0, então aqui ó, Z0 é vertical para cima, enquanto que o Z4 ele é vertical para baixo. Então verificou aqui, né? Então a gente tem aqui algumas conclusões, né? Além dessa questão do Z4 em relação ao Z0, é que ele independe dos valores articulares, né? Ele sempre vai ser de direção inversa, né, ao Z0. Então, quando a gente tem o robô em home, ou seja, θ1 igual a θ2, que é igual a θ4, que é igual a 0 graus, a gente vai ter que x4 ele vai ser na mesma direção, né, do x0, enquanto que o y4 ele vai ter sentido oposto de y0, ok? A projeção aqui, se a gente fizer seno de 0, vai ser 0, menos cosseno de 0 vai ser menos 1. Então eu vou ter que y4 vai ser o sentido contrário de y0. Agora, fora de home, a rotação vai ser dada por θ1 mais θ2 menos θ4, como a gente já havia comentado. Para o vetor de posição, a gente vai ter que o deslocamento em x ele vai ser uma combinação. Então vai ser esse deslocamento de L2 cosseno do θ1 mais a projeção de L3 vezes o cosseno de θ1 mais θ2. Projeção, né? Já o deslocamento em y, ele vai partir de 0 e vai aumentar, né, conforme aumenta o θ1 e o θ2, que a gente verifica lá no diagrama de arames. E o z, ele vai ser a soma de L4 com L5, mais o deslocamento D3 variável, só que negativo. Ela está no sentido negativo do eixo Z0. E agora, fazendo um teste, então, para um ponto fora de home, aí foi escolhido aqui, né? θ1 igual a 45 graus, θ2 igual a 45 graus, o deslocamento de 10 centímetros, né? D3, e uma rotação θ4 de 90 graus. Então, 45 graus a gente espera vista de cima, né? Então, se eu fizer um esboço aqui, né? x0, y0. Então, vista de cima, a gente vai ter 45 graus, θ1, seguida de mais uma rotação de 45 graus, θ2,
Com isso, né, x2, né, estaria nesse sentido aqui. Mas com a rotação agora de θ4 de 90 graus, θ4 ele é positivo para cá, então meu x4 ele vai ficar nessa direção. Como o z é para baixo, né, eu vou ter x e y4, ok? Então a gente vê que o x é o mesmo de x0 e o y4 é no sentido oposto ao y0. O deslocamento a gente vai ter então o cosseno de 45 graus, que é 0,7, vezes o L2. Então vai dar esse pedaço aqui. Então vai dar esse pedaço aqui. E L3 ele vai estar perpendicular ao x0, né? Então o cosseno dele vai dar 0. Então não vou ter contribuição de L3 aqui, né, na translação no eixo x. Já no eixo y, a gente vai ter também L2 vezes cosseno de 45 graus, que vai dar esse pedaço aqui, mais o L3. E no z, a gente vai ter então o deslocamento D3, que foi 10 centímetros, mais o L4, mais o L5, negativos, né? Ou seja, na direção negativa de... Aqui tem uma recomendação, né, da importância de utilizar programas de simulação. A gente viu lá no início 2, né, o RoboDK e o RoboAnalyzer, mas tem também MATLAB com o Robot Toolbox, tem o eBoltz, né, e também vários simuladores comerciais aí, né, da ABB, da KUKA, da Universal Robots, Fanuc, Motoman. Tem vários aí, né, que podem ser utilizados aí para poder verificar essas modelagens, né, e também aprender um pouco mais, né, e de forma mais interessante. Aqui a gente tem também um exemplo dessa validação computacional, né, usando primeiro o RoboAnalyzer, voltar aqui para a posição inicial, de transformação homogênea, para o robô na posição de home, e aí fazendo a simulação, a gente pode acompanhar o movimento aí, né, até essa posição, ó, onde eu tenho aqui 0,7 L2, e em Y0 a gente vai ter 0,7 L2 mais L3, e o Z vai ser a soma, né, de D3, L4 e L5, mas no sentido negativo de Y0. Então aqui é mostrado coincidência, né? Aqui é mostrada a correlação da tabela, né, de Denavit-Rattenberger, dada pela simulação com o RoboAnalyzer, comparada, né, com a tabela de Denavit-Rattenberger obtida da modelagem. Então a gente vê a correspondência aí, né, do que foi obtido na simulação do que foi dado pela modelagem. E aqui a mesma comparação, né, quando a gente pega a matriz de transformação homogênea do modelo cinemático direto do robô na modelagem e aqui a fornecida pela simulação, por meio do RoboAnalyzer. Então a gente vê também, né, que corresponde aí. E outro programa que a gente pode usar para validação computacional é esse aí do RoboDK, né? Então eu tenho para home, né, essa posição, e se a gente girar ele 45 graus, em θ1 e θ2, ele vai fazer essa movimentação, e aqui 90 graus, né? Então a gente pode aumentar aqui para ver melhor os frames. A gente tem o frame aqui da extremidade do robô. A gente vê que o X coincide, X4 com X0. O Z e o Y4, eles são o inverso, né, de Z e Y0. E a gente pode
mostrar uma vista superior, né? Aqui ela girou menos 45 graus, deixa eu colocar ela na posição, né? Aqui, ok. A gente vê aqui, né, que o deslocamento, né, do frame 4 em relação ao frame 0, o deslocamento em x foi de L2 vezes o cosseno de 45 graus. O deslocamento em y foi L2 vezes o cosseno de 45 graus, mais o L3. Então tem essa, mostrando, né, a vista de lado, a depth cobra, né, S800, e essa vista de cima que a gente viu lá no simulador também. Bom, pessoal, seria isso, né? É importante vocês refazerem, né? Escolher um outro robô, né, para fazer esses mesmos passos, né, da modelagem cinemática direta do robô. Então é isso. Valeu, pessoal!